Bom, hoje, dia 11 de maio de 2024, continuaremos então com Jorge Gibi. Jorge Gibi do ano 1000 a 2000. Vocês estão gostando aí do texto? Está achando interessante? Não estão lendo essa banda aqui à esquerda do rio? Para mim, cara de quem não está lendo texto, de quem não está nem interessada. Que esse professor está falando aí. Muito bem. Não sei por quê, porque para aqui de gravar. Seria importante que isso não ocorresse, mas enfim, não podemos gravar. Só se, deixa eu ver aqui, tentar gravar pelo canal do YouTube, que aí eu já, pelo canal do YouTube, eu consigo. Guarda só um pouquinho. Deixa eu desconectar aqui. Hoje, 11 de maio de 2024, o medo das epidemias. Continuando ainda, Jorge Gibi. É possível que já a partir da semana que vem trabalhemos com outro autor, tá? Que pode ser aí talvez um livro da Laura de Melo Souza, O Diabo na Terra de Santa Cruz, para que entendamos o que seria basicamente, isso não existiu, mas podemos dizer que uma mentalidade medieval presente ainda na colônia, e que talvez vocês observem nesse livro, O Diabo na Terra de Santa Cruz, que muitos traços do que seria uma herança do medievo estão ainda, de certo modo, no nosso cotidiano, estão ainda presentes. Então, talvez Laura de Melo Souza, para estabelecer essa conexão. Por exemplo, Laura de Melo Souza fala sobre os curandeiros, né? Que são aquelas figuras que faziam as benzeduras. Sabe quem é? Na minha época, as pessoas não tinham acesso ao hospital, à saúde, os postos de saúde não eram algo tão difundido. Então, geralmente, quando a pessoa estava mal, com algum problema, mandava para fazer uma benzedura. Vocês, na geração de vocês, tem alguém próximo de casa? Vocês já ouviram falar sobre isso? Isso, então, hoje não é tão comum, porque as pessoas vão morrendo, né? Ninguém pega essa tradição, mas isso, por exemplo, era algo proibido no Brasil colônia, inclusive a pessoa era acusada de feitiçaria. E ela poderia ir para sofrer um processo
movido pela Santa Inquisição, pela Igreja, e algumas pessoas até enfrentaram o processo em Portugal e foram à fogueira. Então, a justiça não era uma justiça laica, formal, tá? Mas isso nós vamos discutir a partir, talvez, da semana que vem, tá bom? O medo das epidemias ainda é um tema. É interessante que neste livro, Jorge Gibi procura estabelecer paralelos, conexões com o medievo e o mundo contemporâneo. Todo mundo quer esquecer a pandemia de coronavírus, mas quem perdeu aqui um parente, um amigo, um conhecido, levante o dedo. Só eu. Só? Todo mundo, ninguém teve nenhum parente, nenhum amigo, nada. Tá bom. Morreram 700 mil brasileiros em números oficiais, né? Que extraoficiais, se você pegar as pessoas que morreram de problemas, ataque cardíaco, as pessoas que morreram com, por exemplo, as pessoas hipertensas, né? Com algum aneurisma, pessoas que morreram de várias outras doenças. Se você pegar o pico, você tem um aumento visível aí. Então, certamente, ali morreram 2 a 3 milhões de pessoas, né? Em decorrência da pandemia. De repente, nós vimos as pessoas serem enterradas em covas comuns, que era algo que você teve na peste bubônica do século XIV, por exemplo. No livro História da Morte do Ocidente, vocês viram, se vocês leram e acompanharam as aulas presenciais e gravadas, vocês viram como se torna importante na modernidade o enterro, mas sobretudo o ritual presente no funeral. Velar o parente é algo muito importante. Velar o parente é algo muitíssimo importante. Não está gravando aqui. Infelizmente nós teremos só o áudio aí para a turma. Então, vejam só, esse texto, o medo das epidemias, é um texto a conexão está muito baixa. Vamos ver. Bem, vamos lá então.
Não sei porque saiu, o texto também, mas aqui está ele. Bom, o medo das epidemias. Nós temos algumas imagens históricas. É o fogo do mal dos ardentes que queima as populações do ano 1000. Uma doença desconhecida que provoca um terror imenso, mas o pior está por vir. A peste negra devasta a Europa e ceifa 1/3 da sua população durante o verão de 1348. Como a AIDS, para alguns, essa epidemia é vivida como a punição do pecado, então procuram-se bodes expiatórios, encontram-se os judeus e os leprosos acusados de envenenar os poços. Tá? E aí ele faz alguns paralelos. Isolam-se, proibindo a entrada ao estrangeiro, suspeito de trazer o mal. Nós vimos isso na pandemia. Muitas cidades do interior, Coxim mesmo foi uma cidade onde as pessoas não poderiam entrar. Tinha gente que tinha uns bloqueios. Não entra. Isso nos leva até um gesto de xenofobia, por quê? Ora, é sempre o outro, né? É sempre o outro. Não sou eu, não são os meus, não é minha comunidade que traz o mal. É sempre o outro. Isso é interessante porque vocês percebem, mesmo no texto anterior, o medo do outro, né? Que gera um estranhamento. Estranhamento assim, a culpa é sempre do outro. Ele é o estranho, ele é o bárbaro. Esse outro traz a peste. Durante a pandemia, a sinofobia, por exemplo, falou, não, a China que gerou, isso é a conspiração da China, dos comunistas. Essa foi a narrativa utilizada, né? Contudo, os homens desse tempo temem muito uma outra doença, a lepra, considerado sinal distintivo do desvio sexual. Nos corpos desses infelizes, refletir-se-ia a podridão de sua alma. Então, os leprosos são isolados, enclausurados. Uma rejeição radical que evoca algumas atitudes em relação à AIDS. Veja, ele buscou a paralelo da AIDS porque ele escreve esse livro no ano 2000. No ano 2000 ainda, nós tivemos, na segunda metade dos anos 80, para quem não viveu nesse período, e nos anos 90, a preocupação mundial em relação à AIDS. Porque você só foi ter os remédios capazes de combater, de manter o vírus isolado na segunda parte dos anos 90, na segunda metade dos anos 90. Inclusive, eu tenho o meu irmão e a minha cunhada são soropositivos. E eles, meu irmão contraiu o vírus em 1993, portanto há 31 anos. E a minha cunhada foi que transmitiu para ele, então ela certamente tem. Mas eles vivem ainda sob o coquetel de remédios que eles têm que tomar. Mas meu irmão não faz atividade física, meu irmão fuma, consome drogas. O cara consome drogas, o cara é viciado, 30 anos. Então, de alguma forma, mas agora está voltando, viu? Epidemia de AIDS.
voltando. Mas geralmente, pessoal, o que ocorria no início dos anos 80, falava o seguinte, ó, AIDS é coisa de degenerado. São as prostitutas, as pessoas lascivas, as pessoas pecaminosas que adquirem. Mas aí o que começou a ocorrer, pasmem, os chefes das famílias mantinham relações extraconjugais, não usavam camisinha, porque usar camisinha era uma confissão de traição. Por que está usando camisinha? Você está fazendo alguma coisa. Porque se você é meu esposo e meu único parceiro sexual, não tem necessidade da utilização de camisinha. Então aí a AIDS começou a sair do pardieiro e entrou na família tradicional brasileira. Inclusive a família classe média, a família rica, que se considerava o creme de la creme da sociedade brasileira. E aí o grupo de risco passou a não existir mais. Jorge B. menciona a AIDS, ele está relacionando a peste bubônica à AIDS. E o que eu acho legal nesse texto é exatamente isso, quer dizer, poxa, fazer essas relações, porque a partir dessas relações nós entendemos um pouco qual o procedimento dos seres humanos. E nós observamos que mesmo passado milênios, séculos, o comportamento é o mesmo. Antes era porque eram pessoas que tinham, de alguma forma, possuídas, que pecavam. A questão do grupo de risco é exatamente esta: as pessoas que pecam, as pessoas que socialmente estão à margem da sociedade, é o outro, são eles que causam, que trazem o vírus. É na pandemia, são os chineses, o estranho que traz o vírus. Muitas vezes nós não percebemos que para alguém nós seremos o estranho, né? Interessante. É preciso lembrar que o estado sanitário era comparável ao da África Negra em 1900. A população tinha defesas contra os miasmas, o seu sistema imunológico talvez fosse mais bem defendido do que nós contra as infecções. Em compensação, ela estava desprovida quanto aos meios de curar e alimentava-se mal. A epidemia que preocupava os cronistas do ano 1000 era o mal dos ardentes, o fogo de Santo Antônio. Sabemos hoje que é uma doença carencial, provocada pelo consumo do esporão de centeio, presente na farinha. Em 1997, o cronista descreve-a desse modo, dramatizando: é um fogo dissimulado que ataca o membro, que o consome, que o separa do corpo. A maioria dos homens, no intervalo de uma noite, é completamente devorada por essa combustão medonha. Não se sabia sua causa, nem seu remédio. Então, tentava-se tudo. O cronista conta que os bispos de Aquitânia reuniram-se numa pradaria perto de Limoges. Havia levado relíquias dos santos,
no corpo de São Marcial e muitos outros. E repentinamente o mal cessou. Tudo isso é muito significativo. Diante do mal desconhecido, o terror é imenso. O único recurso é o sobrenatural. Reivindica-se a graça do céu e retiram-se de suas tumbas os santos protetores. É interessante que a igreja, ela ocupava todas as instâncias da vida, né? Ela fazia o casamento, ela fazia os nascimentos, ela promovia os enterros, ela cuidava da vida das pessoas através do interrogatório. Ou seja, todas as instâncias do indivíduo estavam ligadas à igreja. Estava ligado à igreja. A igreja ocupava Quando sai a igreja, entra o Estado moderno. Você percebe? O Estado moderno, ele ocupa a função, o Estado laico, né? Ele ocupa a função que o Estado teocrático, ele ocupava na vida das pessoas, na vida dos cidadãos. E também os padres eram médicos. Reivindica-se a graça do céu e retiram-se de suas tumbas os santos protetores. Um pouco mais tarde em Paris, invadida por uma ordem desconhecida, a qual não se sabia curar, carregou-se pelas ruas o relicário de Santa Genoveva. Isso pode ser uma pergunta da prova. Qual é a importância que a igreja ocupa na vida das pessoas durante o medievo? O que vocês responderão? Nada. Mas na minha avaliação tem que responder citando, fazendo referência ao texto. Não é algo que eu acho. É sempre mediado pelo texto. Tá? Vai ser todo mês agora de junho. Tá? Serão 3 semanas, 3 questões e 1 mês para fazer o trabalho. Tá? Porque são 3 semanas. Se você for mal em uma semana, você vai bem na outra. Individual? Sempre. Porque se passa trabalho em grupo, é sempre alguém que faz. Sempre alguém que faz e alguém é incluído. Certo? Então, ondas de mortalidade graçavam e refluíam tão misteriosamente como havia aparecido, não pela intercessão de São Marcial, mas porque o corpo humano aprendera a defender-se. Epidemias, portanto, mortes, muitas mortes, durante alguns dias, alguns meses, mas não se podia falar em catástrofes sanitárias. Antes do século XIV, nesse momento sobrevém um acontecimento considerável, as devastações assustadoras por toda a Europa, da grande peste, da peste. Esse termo é um termo racista, eu não gosto dele. Peste bubônica, sabe? Nós temos que excluir esses termos. São apenas pequenos termos, são coisas assim insignificantes. Não são, não. Tá? Ela era transmitida essencialmente pelos parasitas, principalmente pelas pulgas e os ratos. Era uma doença exótica, contra a qual os organismos dos europeus não tinham defesas. Veio da Ásia pela rota da seda. Veja a epidemia, essa catástrofe, portanto também
dos efeitos do progresso, do crescimento. Claro, vejam vocês, nós estamos no renascimento 300, 400 e 500. São as 3 fases do renascimento. Tá? 300, é 1300 e pouco. Já na Baixa Idade Média, ora, os cruzados libertam do controle otomano, islâmico, o Mediterrâneo Oriental. Ora, mas qual o problema? O problema é o seguinte: ao retomarem o controle sobre o mar Mediterrâneo Oriental, você estabelece novas rotas de comércio. E ao estabelecerem novas rotas de comércio, as cidades crescem. Qual o problema da pandemia? Por que a pandemia se espalhou? Porque nós vivemos num período global, assim, numa ideológica esse termo, mas de aldeia global, os fluxos de capital, os fluxos de pessoas, os voos. Você pode ir para qualquer lugar do mundo. As pessoas transitam. Os aeroportos são pontos de contaminação. A pessoa está aqui, ao mesmo tempo está lá, daqui a alguns dias está lá na China. Ele leva da China para cá, dos Estados Unidos para cá, daqui para lá e vai. Porque a Europa, ali na Alta Idade Média, era uma sociedade assim, fechada. Não circulava tantas pessoas. As pessoas eram ali locais, morriam, nasciam, viviam ali. Todo mundo se conhecia. A Europa era eminentemente o que? Urbano ou rural? Rural. Mas com o Renascimento, você tem as cidades, borbulhando de gente. Só que se há muita circulação, também circula tudo, inclusive vírus. Inclusive vírus. E é só o seguinte, é só lavar a mão, né? É só lavar a mão. É só não colocar a mão na boca. É tão simples, mas tão desafiante. Ela é transmitida essencialmente pelos parasitas, principalmente pulgas e ratos. Era uma doença exótica contra a qual os organismos europeus não tinham defesas. Veio da Ásia pela rota da seda. Veja, a epidemia era catástrofe, portanto, dos efeitos do progresso, do crescimento. O comércio europeu desenvolveram-se, os negociantes genoveses e venezianos partiam para negociar até os confins do Mar Negro. E lá entravam em contato com os mercadores vindos da Ásia. Foi na Crimeia, onde entrepostos genoveses estavam instalados, que ou mais navios trouxeram o germe da peste para o mar Mediterrâneo. Primeiramente, eles fizeram escala na Sicília e no sul da Itália, que foi atingido em 1347. A seguir, a doença introduziu-se em Avignon, em Marseille. Ora, Avignon era a Nova Roma, o Papa ali residia.
sabe de todos os caminhos que levam a Roma, todos dela partem também. Meu pai contava isso, né? Meu pai era um pintor de paredes, quando era pequeno, contava várias histórias que ele ouvia, né? Porque antigamente as famílias classe média não é como hoje, né? Curte o funk pancadão, não. Antigamente as famílias de classe média, elas tinham cultura nos anos 80. Sempre havia uma biblioteca em casa, leitura. Se ser da classe média não era só ter dinheiro, como é hoje. Dinheiro e uma porção de arrogância. Não. Nos anos 80, nos anos 70, para você fazer parte ali da classe média, os espaços, tudo te impulsionava a leitura. Hoje, pelo contrário, impulsiona o desprezo pela cultura e o desprezo pelo livro. Então, meu pai era um pintor de paredes que morava, que pintava a casa desse pessoal. E era ali que meu pai tinha acesso a revistas, a um conteúdo de informações que nós que morávamos no Jardim Rubinã, na periferia de São José do Rio Preto, não tínhamos acesso. Então, meu pai contava as histórias, porque as pessoas eram cultas naquele tempo. Meu pai contava, olha, fizeram as estradas ali no Império Romano de uma forma que todas as estradas chegam a Roma. E eu achava isso incrível, né? Isso salva o meu imaginário, assim, né? Salva o meu imaginário. Então eu sei disso desde muito cedo, né? Meu pai transmitia essa cultura. Meu pai falava de César, quando César foi golpeado pelos senadores no Senado, e até seu filho Brutus, filho de criação, o desferiu um golpe. Aí ele disse, até tu, Brutus, né? Até tu. Meu pai contava essas histórias. De certa forma, as pessoas perderam essa cultura, perderam isso. Então, em Avião, né, a doença espalhou-se de uma maneira fulminante, quase toda parte, quase porque houve algumas províncias poupadas, mas não muitas. Temos a impressão, não podemos fazer estatísticas, que durante o verão de 1348, entre os meses de julho e setembro, 1/3 da população europeia sucumbiu. Imagine atualmente a região parisiense, 12 milhões de habitantes, 1/3, ou seja, 4 milhões de mortos. 4 milhões de mortos. É o que a gente imaginava quando rolou a pandemia, né? Que teria pilhas de cadáveres nas esquinas. E é interessante, porque essa dimensão visual, ela não ocorreu. Mas ocorreu algo muito pior. Mas, por exemplo, na pandemia agora, não teve essa coisa das pessoas serem pilhadas nas esquinas. Chocaria todo mundo. Claro que foi pior, porque 700 mil pessoas, eu creio que 2 milhões de pessoas no Brasil. A morte, de certa forma, ela foi um pouco invisibilizada, né? Porque se eu estou aqui, você, né? Aí você é hospitalizado, morre em uma semana. Falei, cadê o aluno? Ele morreu. Eu vi, não vi, assim, acompanhei. Uma doença invisível, ela não gera pústulas, né? Se a pandemia gerasse uma espécie de ebola, assim, que a pessoa vai ficando deformada, chocaria mais. Teria sido um horror a pandemia. Mas a pandemia, ela foi silenciosa, né? As pessoas foram morrendo, assim,
quase de forma invisível, né? E a indiferença. Aí, ó, mas aqui, ó, não se sabia onde colocá-los, os mortos. Um dos problemas era enterrá-los. Não havia mais madeira para fazer caixões. Temos testemunhos de médicos, pois havia naquela época uma medicina e uma cirurgia de grande qualidade. Existia uma ideia dos mecanismos de contaminação, sabiam que o ar viciado propaga os miasmas. Portanto, eles recomendavam queimar ervas aromáticas nas ruas. Não adianta nada, né? Mas eles não sabiam que era necessário defender-se contra as pulgas. As categorias sociais mais poupadas, quando era pequeno, nos anos 80, final dos anos 70, qual era o grande problema para a criançada? Que eu vivia e meus irmãos viviam esse problema. São as lentes, os piolhos, quem teve aqui? O que meu pai fazia? Meu pai pegava aquele veneno para rato branco, colocava assim, espalhava, vai ficar tudo branco. Querosene, né? Aí pegava o pente, assim, um lenço branco, pegava o pente e ia penteando. Essas lentes. Eu me lembro quando eu tive a minha primeira namorada, né, jovenzinho, mas jovenzinho ainda com aquela coisa, né, assim, eu com ela assim, vontade de coçar a cabeça assim, eu ficava assim, ó, com a mão aqui assim, quando não estava olhando, eu... Difícil. Difícil. Hoje isso não faz parte, mas às vezes eu vejo, estou falando isso, já está coçando. É efeito psicológico. Mas eles não sabiam que era necessário defender-se contra as pulgas. As categorias sociais mais poupadas foram, portanto, as que viviam em melhores condições de higiene. Mas a Argentina teve agora um surto, na Europa, de percevejo. França, civilização, ó, civilização. Percevejo. Percevejo aparece por quê? A falta de higiene. As categorias sociais mais poupadas foram, portanto, as que viviam em melhores condições de higiene, isso é, os ricos. Mas o convento de Montpellier, por exemplo, onde se lavavam pouco, os franciscanos eram 45, morreram todos. Nada comparável a esse choque terrível da peste em 1348, salvo talvez a invasão mongol ou AIDS num país da África Negra. Mas, por exemplo, vocês veem que essas coisas são distantes, mas, por exemplo, mas vocês já são adultos já, né? Muitos homens, por exemplo, por não lavarem as partes pudentas, né, o seu aparelho reprodutor masculino, constantemente, além de infecção urinária, tem problemas que levam isso é muito, não vou dizer que é comum no Nordeste, mas se vocês pesquisarem e ver o quanto de brasileiros são acometidos por isso, vocês vão ficar chocados. São dezenas de milhares de pessoas. Higiene. A água, eu lembro do Zico fazendo uma campanha sobre isso. Ele falou, é apenas água e sabão, nada mais. Quando um terço ou metade da população desaparece subitamente,
as consequências sociais e psicológicas são gigantescas. Os que permanecem são muito menos numerosos para repetir o bolo. As heranças, as fortunas, a epidemia determinou uma elevação geral do nível de vida. Ela livrou a Europa de um aumento de população. Durante meio século, a peste permaneceu no estado endêmico, com retornos em 4 ou 5 anos. É igual à pandemia, nós poderemos ter agora um rebote. Não, nós já estamos tendo, e eu teimosão aqui, não tomou a vacina, né? Mas está aí, ó. Agora é um surto de dengue, febre, não é? Por quê? Porque tem uma massa de ar que impede o frio do sul vir para cá, por isso que está destruindo o Rio Grande do Sul. Agora frio, mais chuva, e aqui é calor, o frio não vem para cá. Nós vamos morrer de calor aqui, entendeu? Morrer de calor. Agora, então, o que ocorre? O calor faz com que os mosquitos se reproduzam mais. Minha casa mesmo não tem pernilongo, agora tem que colocar o ventilador lá para evitar levar uma picada. Então agora retoma a dengue, Então, por volta de 1400, quando o organismo humano finalmente desenvolveu anticorpos que lhe permitiram resistir. O que é a vacina contra o coronavírus? Eles injetam o coronavírus no nosso corpo. Vocês sabem disso, né? Mas é um coronavírus assim, estéril, né? E quando a gente for picado, a gente já tem os anticorpos já. E a gente resiste. Tá? É uma doença respiratória, cardiorrespiratória. Quando eu tive dengue, eu senti aqui, ó. Falei, a morte está aqui, ó. Ainda bem que ela ficou só um pouquinho aqui, só. A morte ficou aqui. No tempo eu tinha ainda Unimed, né? Aí eu ia lá, toda hora encher o saco do pessoal da Unimed, dos médicos, pagando mesmo isso daí. Aproveitar que eu tenho, né? Aí hoje não tem mais. Porque a gente não pode pagar, né? Não dá para pagar. Claro. Durante meio século, a peste permaneceu no estado endêmico, com retornos de 4 a 5 anos, até por volta de 1400, quando o organismo humano finalmente desenvolveu anticorpos que lhe permitiram resistir. A cada trégua, a vida recomeçava ainda com mais intensidade. Durante os anos da peste, os arquivos dos notários eram repletos de testamento, e logo que a doença entra em remissão, de contratos de casamento. Na minha opinião, é no campo cultural que as repercussões do choque são mais visíveis. O macabro instala-se na literatura. Olha só essa. Triunfo da Morte, Flávio Giovanni Di Paolo. Propagam-se imagens trágicas, o termo do esqueleto, a dança macabra, a morte está em toda a parte. Se nos perguntarmos sobre o que pode aproximar os medos atuais dos medos de antes, de outrora, talvez seja nesse aspecto que encontraremos
a correspondência mais próxima. Porque, da mesma forma que a AIDS, a epidemia em geral, e a peste bubônica em particular, foram considerados como uma punição pelo pecado. Até hoje nós pensamos isso, né? Nós falamos, de alguma forma nós estamos sendo castigados. Isso só pode ser uma punição. Isso veio lá dos astecas, né? Quando era um período de muita seca, isso afetava a plantação. Ora, vamos fazer sacrifício, né? E os jovens e as jovens eram sacrificadas no altar, porque o sangue, os deuses tinham sede, mas não é de água, é de sangue. Sangue é a vida. E era uma honra na sociedade asteca ser sacrificado. Fico imaginando, né, o pai encontrando assim um açougue e fala, olha, vou te dar uma notícia incrível. Que notícia? Fala, minha filha vai ser sacrificada, meu filho vai ser sacrificado. Falou, parabéns, parabéns, né? Que honra! Lembra que eu disse para vocês que o amor à vida, o apego à vida, é algo muito cristão, né? Como nós somos formados em uma cultura cristã, evidentemente que isso irá nos chocar. Vai nos chocar a todos. Mas nem todas as sociedades têm essa dimensão em relação à morte, né? Isso eu trabalhei um pouquinho na história da morte do Ocidente. São concepções distintas. Na história não há o certo, não há o errado. Né? Eu falo essas coisas porque a geração de vocês é uma geração extremamente conservadora, né? Eu tenho 50 anos, é possível que talvez eu seja muito mais descolado em muitas coisas do que essa geração. Não estou falando de vocês, mas dessa geração. Vocês perceberam que ultimamente os pais são muito mais cabeça aberta do que os filhos? Há uma inversão hoje. Antigamente não, os filhos eram mais cabeças abertas que os pais eram antiquados. Hoje é o contrário, os pais que são desenvolvidos, que são os mais descolados, o filho não. O filho é mais conservador. Percebam isso. Mas isso é só uma observação que talvez não tenha relação com a aula. Na desordem procuravam-se responsáveis em bodes expiatórios. Eram os judeus, eram os leprosos que tinham envenenado os poços. É sempre o outro, né? É sempre o outro. É como numa relação entre namorados, né? Tem casais que é assim, a culpa foi sua, não, a culpa foi sua. E ninguém assume a responsa, né? Os dois. Houve um desencadeamento de violência contra os que apareciam como instrumentos de um Deus vingativo, que fustigava suas criaturas, lançando sobre elas a doença. A respeito do mal dos ardentes, não creio que tenha havido progressos terapêuticos. Com relação à peste bubônica, não diria a mesma coisa. Entrevemos algum processo dos conhecimentos médicos. Surge principalmente da retomada dessa vontade de ir em auxílio dos que sofrem. As pessoas apresentavam-se como voluntárias para enterrar os mortos e tratar os doentes. Sabiam muito bem que arriscavam sua vida, mas
o faziam. Laços de solidariedade estreitavam-se diante da calamidade. Aparentemente não, mas a população no século XIII era mais limpa do que no século XII. Os companheiros de São Luís lavavam-se mais frequentemente do que o de Luís XIV. Houve progresso na higiene, no entanto, no século XIV, como consequência da elevação do nível de vida, quando se adquiriu o hábito de usar peças íntimas, roupas. Quando eu era pequeno, essa coisa de usar peças... Veja, quando eu era criança, se usava sapato só quando se ia à igreja. O resto, ou era um chinelinho, ou era descalço mesmo. Papel higiênico, chique. Final dos anos 70, 80, chique. Não eram produtos popularizados, né? E tinha o comercial do Neve, papel higiênico Neve. Então, essas coisas, elas foram difundidas muito na geração de vocês, porque a minha geração, para vocês terem uma ideia, no início dos anos 80, meu irmão morava meu pai e minha mãe, colocava embaixo da cama, sabe o que? Pinico. Você sabe o que é um pinico? Durante a noite você vai lá, o banheiro fica longe, você faz xixi ali no pinico e coloca embaixo da cama. Ou você faz um cocô também, coloca embaixo da cama. Aí dorme lá. Mas o cheiro você se acostuma. Problema dele. Mas é verdade, essas questões de higiene, elas são muito da geração de vocês e de algumas gerações. Talvez isso vem dos anos 2000 para cá, que isso não sei se universalizou até hoje, né? Mas é interessante vocês observarem como essas coisas operam, né? Quando vem a pandemia agora, por que a pandemia atinge mais a periferia? Por que vocês acham que a pandemia atingiu mais a periferia? Se morreu mais na periferia? Se morreu mais no noroeste do que no Dama, que fica ali próximo. Não tem acesso. Quem compra uma máscara a R$5? Você come, você não vai mais R$5? Pô, para muita gente R$5, né? Então não tem hábito de higiene. Enfim, vamos lá. Houve progresso na higiene no século XVI como consequência da elevação do nível de vida. Quando se adquiriu o hábito de usar peças íntimas, roupas que se lavam, porém havia parasitas. É difícil proteger-se disso. Toda uma fauna parasitária coexistia com a espécie humana. E esse sistema, homens e animais, favorecia o contágio. Certamente, pois essa população era muito móvel. Soube-se muito cedo em Avignon que as pessoas em Marseille morriam como moscas. Fechavam-se então as portas das cidades, as pessoas se protegiam enclausurando-se. Isso que fazem os jovens que Boccaccio imagina no Decameron, que é a obra, né, Decameron. A peste arrasa Florença, alguns rapazes e moços de boa família isolam-se numa propriedade campestre, espera divertindo-se que a epidemia termine. A pandemia, muita gente foi para a área rural, né? Até o século XIX as pessoas se protegiam encarcerando-se.
leis de ONU, que se informaram muito sobre a epidemia de cólera em 1832. É a mesma coisa. A cidade se isola-se, evita-se o estrangeiro, suspeito de trazer com ele a corrupção. Eu acho esse texto revelador, assim, de como a gente tratava e ainda trata essa questão das doenças. Mas só que hoje ninguém vai falar que a pessoa é o anticristo, mas Mas é interessante, porque é um drama. Vocês se lembram quem primeiramente pegou o vírus no Brasil? Vocês lembram que função ocupava? Vocês se lembram que função ocupava? Foi empregada doméstica. Pegou-se um cara que viajou para a Itália. Isso é sintomático, porque é mulher, periférica, trabalhadora, tá? Então isso é sintomático. A primeira pessoa que pegou o coronavírus no Brasil é a empregada doméstica. Então, ao início da pandemia, falou, não, a pandemia vai pegar os pobres apenas. Isso caiu em algumas semanas. Mas é verdade que ela atingiu mais os pobres, né? É o caráter sindêmico da pandemia. As pessoas moram em lugares onde você não tem água encanada, por exemplo. Observamos os registros das deliberações das assembleias municipais nas cidades e nos vilarejos da França, onde existia no século XVI organismos responsáveis pela vida coletiva. Vemos que os conselhos municipais da época tomaram medidas para lutar contra a invasão da doença, mas tratava-se principalmente de fechar-se atrás dos muros e proibir a entrada dos estrangeiros. Chamava-se lepra muitas doenças. Toda erupção pustulenta, a escarlatina, por exemplo, qualquer afecção cutânea, passava por lepra. Ora, havia, com relação à lepra, um terror sagrado. Os homens daquele tempo estavam persuadidos de que no corpo reflete-se a podridão da alma. O leproso era, só por sua aparência corporal, um pecador, desagradar a Deus. O seu pecado purgava através dos poros. Todos acreditavam também que os leprosos eram devorados pelo ardor sexual. Era preciso isolar esses bodes. Portanto, a lepra, mal que não se sabia tratar, parecia como a AIDS. Pode ser, na atualidade, distintivo de desvio sexual. Porque a AIDS a AIDS só graça assim, nas boates, né? Nos prostíbulos, onde está todo tipo de doença. Mas eu falei para vocês que a AIDS entrou rápido na família brasileira quando o prostíbulo está lá. Mas ele vai, no pardieiro, no inferninho, digamos assim, né? Vai lá, onde estão as prostitutas? Está no prostíbulo, vai. E aí, volta para casa. Usar camisinha, sinal de confissão, de que fez algo errado. Então não se usa camisinha, aí infecta, de preferência, as mulheres, as esposas.
Então, é aí que entra na família brasileira. É tudo uma visão moralista, né? Acho que nós somos seres muito moralistas. Eu, quando ministrei no curso de enfermagem a história das doenças, tem muito isso. Muito isso. A moralidade ainda, ela está muito presente. Está presente na doação de órgãos, por exemplo. As pessoas acreditam ainda que se doar os órgãos, vão fazer a passagem com os organismos faltando, né? A gente que acredita nisso. Então, os medievais são eles. Eu não sei. Eu não sei. Os medievais são os povos lá atrás. Será que são? Ou nós somos medievais? A nossa moral cristã. Certo? Nós moralizamos tudo. Mais recentemente nós moralizamos a corrupção. O problema do Brasil é a corrupção. Mas você pega matematicamente, você pega o que é detectado com corrupção. Fala, porque por conta da corrupção não tem dinheiro para saúde e educação. Mentira. Não tem dinheiro para saúde e educação devido à dívida pública. Que o Estado pega 1/3 do orçamento, os nossos impostos, e repassa para banco. Dívida pública. Uma dívida impagável. Então, o câncer desse Brasil não são os corruptos, infelizmente. São os banqueiros que estão a gerir as suas fortunas à luz do dia. Mas só como nós moralizamos, nós falamos, não, todo corrupto deve morrer. E aí há uma visão moral da sociedade brasileira. Quando na verdade a corrupção é um problema, claro. Mas não é por conta da corrupção que a sociedade brasileira não tem, os brasileiros não têm acesso à saúde. A resposta está nos banqueiros. Efetivamente, enclausuram-se. É que a nossa mania de estabelecer culpados ou culpas, que vem do nosso sentimento, da nossa moralidade. E a gente abre mão da matemática para fazer os gráficos, os comparativos. Ciência. A gente deixa de fazer ciência. E a gente reproduz como gado uma série de falácias. Certo? Aqui é isso também. Efetivamente, enclausuravam-se os leprosos, como Le Pen, que sugeriu encerrar os aidéticos, mas Francisco de Assis encontrou Cristo no leproso. São Francisco de Assis é uma figura que cruzou o seu caminho e que ele tomou nos seus braços. Sabemos que mulheres piedosas, São Francisco é a grande figura do cristianismo, uma figura que eu tenho uma admiração. Sabemos que mulheres piedosas do norte da França consagravam sua vida a banhar-se os leprosos, a ocupar-se deles. Em torno de cada leprosário vivia um grupo de cristãos exaltados pela compaixão. Enfim, essa doença propagava-se de uma maneira mais imparcial do que a peste. Ela não atingia somente os pobres. Existiu também mesmo um rei leproso, o rei Balduíno de Jerusalém. Tinha esquecido dele, porque quando ao concílio de Clermont, os cruzados vão para Jerusalém e
reconquistam Jerusalém, um dos reinos mais mencionados é o do rei Balduíno. Que, se vocês assistiram Cruzada, o filme? Cruzada. Peguem lá Cruzada, uma hora. Estou sem filme para assistir. Talvez tenha, acho que tem no YouTube, né? Você fala, estou sem filme para assistir. Assistam Cruzada. Cruzada. Aí tem lá o rei Balduíno, pega o rei Balduíno, bem o que é o rei Balduíno. Porque Cruzada pega antes da conquista do rei de Saladino, né? A retomada dos islâmicos, a retomada pelo povo islâmico de Jerusalém, que é o que nós discutimos em uma aula passada, né? Eu não sei quem me perguntou que, por que não se resolve isso? Aí eu expliquei, falei, Jerusalém é tomada por cristãos, pela comunidade judaica, pelos povos islâmicos há milênios. Então isso é algo que, infelizmente, Israel hoje controla Jerusalém, mas controlará para sempre? A história demonstra que não. Mas voltando aqui, enfim, essa doença, né, pegou o rei Balduíno. Se vocês quiserem ver uma reconstrução disso, assistam o filme Cruzada, com Orlando Bloom. Sabe Orlando Bloom? Ela é meados dos anos 80, tal. Acredito muito mais no ímpeto de generosidade, que ajuda mútua diante da AIDS do que diante da miséria material. Na inquietação, alguns tabus caem, ainda que pareçam dissimuladamente, reflexos de autodefesa, recuo de medo do doente, desejo perverso de afastá-lo. Eu não sei se vocês se sentem, às vezes, ou indiferentes ou provocados com o texto ou com as coisas que eu menciono, mas eu vou dizer para vocês, a universidade, ela deve, por obrigação, ter essa função de sempre provocar, fazer a provocação, sabe? O desconforto. Tá? Então demos conta disso. Tem também o medo da violência, porque esse texto aqui, o medo da violência, fala que, dando resuminho, a vida na Idade Média ela era muito gregária. O indivíduo não sobreviveria. Às vezes a língua não acontece. Isolado, embora tivessem ermitões. Mas você tinha os bandoleiros, você tinha medo das invasões vikings. E é uma sociedade marcada pela guerra. Então a vida era gregária. As pessoas viviam nos mosteiros, por exemplo, nas ordens, nos grupos de bandos armados e que se protegiam. Isso é típico da Idade Média. Logo no começo, a sociedade medieval vive e morre. Vive, morre e se diverte com a grande brutalidade. Os camponeses preferem ver cavaleiros partirem cruzada ou matarem-se nos torneios.
havê-los saquear nas colheitas, espoliar os vilarejos, pois a grande insegurança no ano 1000 é sustentado por esse bando de cavaleiros, jovens nobres, sem vínculos, obrigados a se lançarem à aventura para sobreviver. Gestações e ações são consideradas nos campos. Pessoal, vocês estão achando que está frio o ar? Tá? Fala, já que você vai sair, fala para ela dar uma vida aqui, dar uma mexida. Tá bom? Tô vendo o pessoal assim. Toda. Vocês falem aí. Bom, nós estamos num ambiente assim, vocês podem falar. Falei, professor, não dá para... Sei que vocês estão acostumados com autoridade, para levar uma patada, para levar uma reprimenda, porque o ambiente é autoritário, eu sei, mas eu não sou figura autoritária. Vocês podem falar, professor, daria ali para... dá para mexer. Bom? A igreja, então, o arcabouço principal da sociedade, tem estabelecido uma ordem menos selvagem e procura convencê-los a ajudar Deus a manter a paz na terra do que semear o terror. Os bandos de soldados aventureiros tomam seu lugar quando se desenvolvem as guerras entre os estados. Violências, no entanto, menos destruidoras do que as carnificinas contemporâneas de Verdun e Stalingrado. Tá? Então, deem uma sacada aí nesse livro, tá bom? Vamos falar um pouco aí desse... O que vocês acharam aí do texto? Medo das epidemias, o que vocês têm a destacar? É um rodapé, né? Aqui, ó. Perguntas que a gente tem como fazer uma comparação do medo da peste bubônica com o medo da AIDS. Sim. Baseado no texto, dá para fazer uma comparação completa de julgamento das pessoas que tinham essa doença, que tinham, de também como essa doença afetava populações marginalizadas. Preconceito que tinha, por mais que houvessem pessoas que se envolviam com as populações marginalizadas, que também eram afetadas, mas se podiam por conta do... Você sabe que a AIDS é machucante? Porque a AIDS, você ficava magro, esquelético, tipo as pimentinhas. Era médio prazo. Era médio prazo. Então, a pandemia leva mais rápido. A pandemia leva mais rápido. A pandemia é o que? Você pega ela... Obrigado. A pandemia você pega, por exemplo, a infecção tem uma semana, 15 dias se manifesta. Se você não tiver resistência, menos de um mês você está morto. 5 semanas, né? Se o pessoal não pegou, demorou uma semana para se manifestar, e depois, no final daquela semana, a gente morre. Essa é a pandemia agora, do coronavírus, Covid-19. Agora, a AIDS tem esse aspecto, porque a AIDS é o seguinte: a AIDS demora 4 anos, você vai definindo, você fica magro, vai pintando pinta, escrófulas também. Mas demora a AIDS 4 anos, né? 1 ano. Você pode ter sido infectado, mas vai manifestar depois de 1 ano, 2 anos. E a AIDS é um retrovírus, né? Ou seja, ele se muda, ele é mutante.
vem os soldados anticorpos, ele se transmuta no retrovírico. Então, qual é a eficácia do coquetel? O coquetel, ele estimula vários anticorpos, que aí o vírus da AIDS, ele tenta, o retrovírus, ele tenta bloquear, aí ele já encontra outro bloqueio. Por aquele bloqueio, encontra outro bloqueio. E o coquetel, você tem que mudar. Chega de período em período, você tem que mudar o coquetel, você tem que mudar os remédios. Então fica assim, você fica com a AIDS incurável, mas o vírus ele sempre é estancado. Mas antes disso, aconteceu, eu me lembro nos anos 80, muita gente morreu com a pandemia. Pegava o resfriado, morria. Morria mesmo. Enfim, eu não sei, nos anos 80 eu era jovem, eu era danadinho, não sei como eu não peguei. Não sei como eu não peguei AIDS. Que eu, né? Eu era danadinho, eu circulava na minha juventude, mas que sorte, né? Mas poderia ter pegado. Tá? Poderia ter pegado. Mas, enfim, né? Agora, mas me parece que essa pandemia ainda não é a pior. Tem uma pandemia que virá agora e que arrasará alguns trilhões de pessoas. Sabe por quê? Porque é o seguinte, isso foi falado pela comunidade científica, isso é ciência. Eu estava assistindo um documentário de 2018 sobre as pandemias. E esse documentário está na Netflix. Ele é profético. Tudo que foi apresentado nesse documentário, que é 2017, 2018, aconteceu a partir de 2020. E aí nesse documentário eles falam, virá uma pandemia e depois virá uma pandemia ainda pior. Que é uma epidemia que a gente não sabe, pode durar 10, 20, 30 anos. Mas é interessante porque essa pandemia do coronavírus começou com, inclusive virou marketing, né? Que é a febre da vaca louca. Sabe o Todd? O Todd não tem uma vaca louca lá? Que é o marketing do Todd. Aquele marketing surgiu que a gripe aviária também, de aves, pecuária, né? O boi. Então a gripe da vaca louca, a gripe aviária, houve em 2009 o H1N1, que é uma espécie de uma pandemia também, mas que foi controlada. Eu me lembro que eu era professor em 2009 no ensino fundamental da prefeitura de Sorocaba, e nós ficamos 40 dias sem aula para evitar o contágio. Tá? E conseguiu contornar. Mas não morreram tantas pessoas, né? Aí 2009, aí você vê que em 2020, 11 anos depois, 12 anos depois, né? Você já tem a pandemia. Então você vê que há um ciclo, né? De algumas endemias, de algumas epidemias e uma pandemia, né?
Epidemia é algo que parece que localizado. Agora, uma pandemia assume um caráter global, né? Certo? Então, mais algum comentário aí sobre esse texto? Sim, estavam acontecendo as cruzadas. É interessante porque o Concílio de Clermont é importante porque 1095 já estamos no século XI, né? Mas a partir do Concílio de Clermont foi o primeiro movimento, daí surgiu a primeira cruzada. E foi o Papa quem convocou os nobres, os cavaleiros, os guerreiros, porque havia muito assim na Idade Média, quem seria o senhor feudal seria o primogênito, seria aquele que fosse o primeiro filho. Esse era o herdeiro. Os outros filhos, eles eram nobres, mas eles tinham que dar o seu jeito, porque eles não eram herdeiros. Então, as cruzadas foi uma forma de eles oferirem, de eles conseguirem territórios, propriedades, se tornarem também seus feudais, herdeiros da terra. Então, muitos viram em Jerusalém essa reconquista de Jerusalém na primeira cruzada, essa possibilidade. Então, as cruzadas vão até, por exemplo, quando Dom Sebastião morre na Praça de Vir, nós estamos no século XVI. E Dom Sebastião, o soberano português, quando ele morre na Praça de Vir, você tem o fenômeno da união das duas coroas, né? Mato Grosso do Sul tem a língua portuguesa, porque foi nesse período que a linha do Tratado sobre Tordesilhas, que separava da Portugal e Espanha, era muito rarefeita. Então, por quê? Porque o herdeiro de Dom Sebastião era Filipe II, rei de Espanha, então que acabou assumindo o trono de Portugal também. Então, a união das duas coroas. Então, aqui, que era o território espanhol, passou a ser povoado pelos portugueses. E Portugal e Espanha era praticamente um reino só. Né? Então você vê como as cruzadas elas começaram no século XI e foram até o século XVI. Isso, por exemplo, o São Francisco de Assis é um cruzado. Ele eu não me lembro qual cruzada exatamente, mas ele volta transformado. O próprio choque do Francisco de Assis mostra isso. Mas é um período de prestes, é um período de. Se fosse alguém que viveu naquele período, que sempre falam assim, pós-modernidade, uma bagunça pós-modernidade, porque todos aqueles valores, tudo aquilo que nós considerávamos como instituição está se diluindo. O Zygmunt Bauman, suas relações líquidas. Mas naquele tempo, se vocês forem pensar, não partiu só por isso. Eles passam por uma reforma religiosa, que é o seguinte: a partir do século XVI, é uma guerra civil. Não esqueçam da noite de São Bartolomeu, quando os protestantes, um casamento arrumado
princesa Margot, princesa Margarete, como um artigo para a adoração dos protestantes ali da Espanha, porque a Espanha ainda não estava completamente unificada, né? Mas houve um massacre. Se atraiu pessoas para o casamento, milhares de pessoas foram. E aí foi um pretexto para quê? Para massacrar os protestantes. Henrique de Navarra, da região de Navarra, na Espanha. De Navarra casou com a rainha Margot. Seu Henrique VII, porque ele foi ligado ao protestantismo, saiu o calvinismo também, né? Logo em seguida, a religião era o Henrique VII. Henrique VIII, que é o anglicanismo. Quando você fala em protestantismo, porque o Henrique VIII ele queria ter um filho, um homem, que seria o seu herdeiro. Ele já era casado com Catarina de Espanha, teve a filha, Maria Mary, né? Da dinastia dos Tudor. E aí ele queria romper o casamento com Catarina, mas só que havia uma aliança aí, não era apenas um casamento. Isso representava uma aliança entre a Espanha e a Inglaterra. Uma aliança selada e forjada no casamento real. Então, separar-se de Catarina significava separar-se também da Igreja Católica, da aliança com a Espanha. E aí VIII foi excomungado da Igreja Católica. Ele foi excomungado, mas como rei excomungado governa, não governa. Então, foi necessário criar uma nova religião, o anglicanismo, no qual o rei, ele era o Papa. Aí ele casa com a Ana Bolena e aí não tem o filho que ele queria. Eu lembro que casou muitas vezes, mesmo assim, não teve uma religião. Tem os filmes que mostram isso, inclusive os bons filmes, não sei se está na Netflix, mas tem os filmes que falam sobre esse período. Então aí, o que ocorre? A Ana tem a Elizabeth, que vai ser Elizabeth I. São duas rainhas, Elizabeth I, que é da casa dos Stuart, e a Mary, que é da casa dos Tudor. A Mary é católica e Elizabeth é anglicana. E é um período terrível, porque quando Elizabeth morre no início do século XVII, o reinado dela é longuíssimo. Os 50 anos de reinado. Entra James I como católico. E quando entra James, mas nossa, é um período muito conturbado, porque depois você vai ter os puritanos, os protestantes que tomam o poder. O Oliver Cromwell, muito impulsionado pelo Lord Fairfax, que é ele vira Lord Protector, o Lord Protetor. Aí depois há uma retomada da dinastia dos Charles, né? Não, antes disso. Antes disso, Charles. Enfim, é um período de guerras religiosas. Então, nesse período, além do renascimento urbano, além das cruzadas, você tem a guerra civil entre protestantes e católicos. Né? Outra pergunta é
Sim. Por quê? Porque isso ocorre, sobretudo, eu vou dizer para você, no século XVI, quando você tem a reforma protestante, e eu falo de Lutero, eu falo do anglicanismo, que eu acabei de citar, né? Do calvinismo. Nesse período você tem também, você me perguntou, Se eu corria mais também, mas sim. Há o Concílio de Trento, na cidade de Trento, na Espanha. Inclusive no Mastro de São Paulo tem uma bela gravura do Bispo de Trento. Às vezes eu fico olhando, né? Sempre quando eu vou lá, eu fico olhando para a imagem. E quase compartilhando. Na época, a Santa Inquisição e a Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus, os jesuítas, se ocupam da educação. Dentro do processo de... Não se esqueça que é uma época das grandes navegações, no período de colonização da América. Então, os jesuítas são responsáveis pela educação do processo de colonização. E havia outro braço, o braço repressivo. Havia um braço educacional, que era os jesuítas. Anchieta, vem José de Anchieta, de São Paulo, vem nessa esteira da Contra-Reforma, a partir do Concílio de Trento, e Santo Inácio de Loyola, que teria uma Santa Inquisição uma coisa mais bombada, que aí é o braço repressivo, né? Esses são os tribunais da Santa Inquisição, o Santo Ofício, que aí há os autos do Santo Ofício, julgamentos. E é interessante porque a nossa justiça ainda ela é inquisitorial. Você sabia? A justiça brasileira ainda tem traços inquisitoriais, porque no Supremo Tribunal não foi votado ainda o juiz de garantias. O senhor está doido? O mesmo juiz que investiga é o mesmo juiz que condena. Isso é um problema. Porque se eu sou o juiz que investiga, eu já vou considerar você culpado. Já tenho. Se eu vou te julgar, está perdido. Já é lawfare. Já foi condenado. Agora, juiz de garantias, não. Por quê? Porque a investigação precisa de um juiz. Por quê? O juiz responsável é pela investigação. Por quê? Porque o juiz da investigação é aquele que autoriza a quebra de sigilo bancário, é aquele que autoriza você entrar no imóvel e coletar provas. O juiz é o que autoriza você prender as pessoas, né, que podem influenciar a investigação. Então, há um juiz da investigação, que não pode ser o juiz que julga. Por quê? Porque o juiz da investigação ele está muito próximo da promotoria. E a promotoria, que é a Polícia Federal, ela atua por ordens da promotoria. Então, o juízo de acusação, o promotor é aquele que acusa em nome do Estado. Se eu for responsável pelo crime, então se eu sou promotor, para mim você já é culpado. Então, se você é um juiz e trabalha comigo, ou seja, uma investigação na polícia, você precisa de um promotor e de um juiz. E não pode ser o mesmo promotor que julga.
O que aconteceu com o Lava Jato, com o presidente Lula, né? Que era o vice-presidente Lula. O Sérgio Moro foi responsável pela investigação e estava agindo e trabalhando conjuntamente com a promotoria, com os procuradores, não com o Daniel, e foi o mesmo juiz que julgou esse presidente. Ou seja, então ali foi um tribunal de exceção. Então, isso é uma inquisição. Por que inquisição? Porque eu julgo de acordo com a minha crença. Se eu sou juiz de investigação, claro, você não vai condenar. Porque o processo está contaminado. Eu já estou investigando você como já partir do pressuposto que você é culpado. Porque essa é a função dos promotores. Culpar. O advogado é o quê? É te defender. O promotor é te acusar. Fazer a acusação em nome dele, o promotor não, em nome do Estado. Você entende como funciona? Então, daí que as bruxas eram julgadas de acordo com a moralidade. Até então, toda mulher que não fosse casada aos 13 anos de idade, toda mulher que não tivesse cabelos longos, toda mulher que ia à igreja e não podia sair para fora de casa a não ser com o marido, se a mulher não confessasse, se a mulher, por exemplo, mantesse uma relação sexual, tivesse, sei lá, algum prazer, porque o sexo era apenas para a procriação, é a Virgem Maria. Certo? A mulher que não seguisse o estereótipo era considerada o quê? Se a mulher adotava uma religião que não era a religião da Sagrada Bíblia, praticasse o Wicca, o quê? A mulher que não ia se confessar, vestir de forma estranha, os bruxos. Mulheres liberadas sexualmente, bruxas. Mulheres que separavam, bruxas. Mulheres que contestavam o marido, bruxas. Mulheres que cortavam o cabelo, bruxas. Mulheres, durante essa guerra, eles tinham a
de algo que contamina o nosso imaginário, desperta a nossa atenção. Foi a reação que eu tive quando eu li o livro do Frankenstein. O livro, para quem leu, não é um filme de terror. Para quem leu o Frankenstein. Agora, se você pega os filmes colocam, fazem uma narrativa completamente distinta, diferente. Coloca meio como algo que vai despertar a atenção, né? Vou perguntar para você. Vou te responder com uma pergunta. As feministas eram chamadas as bruxas. E a elas, na Idade Média, e ao final da Idade Média, a fogueira. Mais recentemente, isso não é possível, mais queimadas, nem julgadas, né? Mas em qual lugar foi colocado as feministas no início do século XX, no final do século XIX? Toda mulher que agisse diferentemente, que não seguisse o padrão do marido, mandava ela para onde? Pro hospício. Pro hospício. Percebe? As feministas eram consideradas bruxas e iam para a Inquisição. Foram condenados, julgados e mortos. Nos tempos modernos, uma mulher é morta, viva. Ora, já viram um documentário chamado Holocausto Brasileiro? Sobre as pessoas que eram internadas. Barbacena. Veja o documentário. Veja o que os maridos faziam com as mulheres. Então, penso assim. Então, as bruxas, né? Hoje, por exemplo, elas são chamadas, elas têm outros nomes, né? Tem outros nomes. Entenderam? Compreenderam? Então, a bruxaria é só um termo para se referir às feministas. As mulheres que não aderem ao cristianismo. A simpatia, por exemplo. Existem mulheres que fazem simpatias, né? Para ficar com a pessoa desejada. A simpatia seria considerado uma bruxaria. As mulheres lésbicas, por exemplo, o lesbianismo, que faz referência de lésbicos, também bruxas. Todas bruxas. Todas bruxas. Percebem? Então, pessoal, é isso. Não gravou. Mas tudo bem. Hã? Não gravou, mas eu gravei aqui.